No Dia Nacional de Conscientização sobre o Alzheimer, nós vamos conversar ao vivo por videochamada com o neurologista Tibério Borges para tirar algumas dúvidas sobre a doença. Boa noite, doutor Tibério. Obrigada por atender ao nosso convite. Boa noite. Quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas que devem chamar a atenção para um diagnóstico de Alzheimer? Bom, o Alzheimer, que é a principal causa de demência no mundo, se manifesta principalmente por comprometimento da memória, é o mais comum. Então, lembrar de fatos, principalmente para coisas mais recentes, de recados, começar a se atrapalhar lidar com as finanças, coisas do trabalho, tá? A desorientação, às vezes, do tempo, não saber datas, né? Ser repetitivos em perguntas. Então, tudo isso que implica uma dificuldade na memorização. Como em toda doença, o diagnóstico precoce é fundamental. Agora, no caso específico do Alzheimer, o tratamento adequado, ele apenas diminui a progressão da doença em um ritmo mais acelerado ou ele ajuda a manter sob controle? Quais são os resultados? Certo. A doença de Alzheimer ela não tem cura, né? Então, o tratamento ele visa diminuir a progressão, né? Retardar essa progressão. Então, as medicações até o momento, elas têm esse intuito. Então, a medicação, ela já ajuda a controlar alguns sintomas que se associam, às vezes, alteração de comportamento, a alteração de humor, do sono. Então, além das medicações para a própria doença de Alzheimer, existe também medicações que vai controlar sintomas que estão associados. Então, muitas vezes o tratamento é também para esses sintomas associados, seja do sono ou alteração comportamental. Mas, infelizmente, até o momento não temos um tratamento curativo, né? Que é muito comum. Costuma-se ouvir que pessoas que têm uma atividade intelectual mais ativa, que fazem mais esforço com a memória, com o raciocínio, têm menos propensão a desenvolver a doença. Isso é mito ou verdade? Verdade. Isso já está bem estabelecido que é um fator protetor para a demência, né? Uma demência no futuro. Então, aquele que tem maior nível de escolaridade está menos propício a desenvolver uma demência como a doença de Alzheimer. Então, qualquer atividade, por exemplo, quanto mais estudo você teve, mais protegido você está. Se você fala mais de uma língua, então também isso lhe protege. Então, tudo que você tem de atividade intelectual, isso lhe protege. É o que a gente chama de reserva cognitiva. Então, quanto mais você se estimulou ao longo da vida, você está protegido para um futuro ter uma demência. Muito obrigada ao doutor Tibério Borges pelas orientações. Vamos ouvir então o que o médico disse. Vamos ativar o nosso cérebro, procurar aprender sempre e desenvolver novas habilidades de conhecimento.